Então, dando continuidade, a gente começa aqui a sessão 7.6, que agora começa a estudar o trabalho de algumas forças em especial, tá certo? E a sessão 7.6 fala sobre o trabalho realizado pela força gravitacional. Maravilha. Então, a fim da gente ilustrar o trabalho realizado pela força gravitacional, vamos dar uma olhada no exemplo de um arremesso. Então, vamos ver uma figura aqui, que é a figura 7.6. Então, tá aí. A figura, ela mostra aí um tomate, tá certo? Que é arremessado para cima com uma certa velocidade inicial V0. E, portanto, com uma certa energia cinética inicial, né? Que é dado aqui, que é igual a 1/2 de m V0 ao quadrado. Na subida, dado a força gravitacional, esse tomate, então, é desacelerado, tá certo? Visto que tem a força gravitacional atuando sobre ele. Nesse sentido, né, a energia cinética do tomate diminui, porque o F de G, que é a força gravitacional, realiza aí um trabalho sobre o tomate durante a sua subida, tá certo? O trabalho que é dado pela força gravitacional é dado por um W, que é a força gravitacional, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força, tá certo? No caso aqui, a nossa força gravitacional, como a gente já sabe, em módulo aqui, é dado por mg, de forma, então, que o trabalho da força gravitacional é igual a mg d cosseno de φ. Durante a subida, a força Fg ela tem um sentido contrário ao deslocamento, tá certo? De forma que na subida, o meu ângulo φ, ele vale 180 graus. E, portanto, o WG na subida vale mgd cosseno de 180, o que é igual cosseno de 180 menos 1 dá menos mgd. Então isso aqui é na subida. O sinal negativo aqui, ele indica que durante a subida, a força gravitacional remove exatamente mgd joules da energia cinética do objeto, tá certo? De forma que o objeto perde velocidade na subida, naturalmente. Depois que o objeto atinge a altura máxima e começa a descer, o ângulo φ, então, fica 0 graus, tá certo? Na descida, o meu φ é igual a 0 graus, tá certo? De forma que o trabalho da força gravitacional, então, vai ficar mgd cosseno de 0 graus, que é igual a mgd. Isso aqui é o trabalho da força gravitacional na descida. Tá certo? Agora aqui, o sinal positivo, né? O sinal positivo a gente geralmente não põe, mas o sinal positivo significa que a força gravitacional transfere mgd joules de energia para o objeto, tá certo? É claro, então, que o objeto começa a aumentar a sua velocidade na descida. Ok? Então, expressa o trabalho realizado pela força gravitacional. Vejamos agora como é que fica o trabalho gasto para a gente levantar ou descer um objeto, tá certo?
Então, aqui é bem simples, não tem muito mistério, é basicamente a aplicação da lei, da relação, da definição do trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento. Na subida, a força gravitacional é contrária ao deslocamento, logo o meu ângulo é de 180 graus e na subida, então, o trabalho é negativo. Na descida, o ângulo é de 0 graus, porque agora a força gravitacional é paralela ao deslocamento, e aí então na descida a gente tem um trabalho positivo. Dito isso, então a gente avança para o trabalho realizado para levantar um objeto. Muito bem, então vamos dar uma olhada na figura 7.7. Então tá aí. Supõe agora que a gente vai levantar um objeto aplicando a ele uma certa força vertical F, ok? Durante o deslocamento para cima, visto que a força é no sentido do deslocamento, essa força então realiza um trabalho positivo WA sobre o objeto. Então, na subida, a força F realiza um trabalho positivo sobre o objeto. Visto que a força está no sentido do deslocamento. A força gravitacional, por sua vez, que é antiparalela, né, à força aplicada, ela realiza um trabalho negativo, que é o WG, certo? Então você tem aí a força aplicada na subida realiza um trabalho positivo, enquanto que a força gravitacional realiza um trabalho negativo. Isso aqui na subida. A força aplicada, ela tende então a transferir energia para o objeto, tá certo? Enquanto a força gravitacional tende a remover a energia desse objeto. A variação da energia cinética, então, pelo teorema trabalho-energia cinética, é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial, que por sua vez é a soma dos dois trabalhos, que é WA mais WG. Ou seja, a variação da energia cinética é a soma dos dois trabalhos aplicados. Naturalmente, essa expressão, essa equação também se aplica à descida do objeto, tá certo? Mas no caso da descida, a força gravitacional tende a transferir energia para o objeto, enquanto que a força aplicada, ela tende a remover energia do objeto, né? Fazendo com que ele desça com uma variação da velocidade menor, né? Fazendo com que ele varie a velocidade de maneira menor, no caso da descida. Quando o objeto está em repouso antes e depois do levantamento, então tanto Kf quanto Ki é igual a zero, tá certo? Ou seja, se Kf igual a Ki for igual a zero, ou seja, se ele estiver em repouso antes e depois do deslocamento, então a gente tem que o trabalho aplicado mais o trabalho da força gravitacional é igual a zero, tá certo? O que implica, então, que o trabalho da força aplicada é igual a menos o trabalho da força gravitacional. Note que esse resultado aqui é válido se Ki for igual a Kf, tá certo? Nem precisa ser igual a zero, mesmo se eles forem diferentes de zero, isso também é válido, porque a variação da energia cinética é nula. Ou seja, se inicialmente está numa velocidade v e no instante final está com a mesma velocidade v, o trabalho aplicado é igual a menos o trabalho da força gravitacional. Então esse resultado, ele mostra que o trabalho realizado pela força aplicada é exatamente o negativo do trabalho realizado pela força gravitacional, tá certo? De forma que a força aplicada transfere para o objeto a mesma quantidade de energia que a força gravitacional remove do objeto.
Então, se a variação da energia cinética é zero, a energia transferida pela força para o objeto é exatamente igual à energia que a força gravitacional remove do mesmo. Então, nesse sentido, o trabalho aplicado pode ser escrito como WA é igual a menos WG, que é igual a menos MGD cosseno de φ. Esse aqui, quando KI igual a KF. Onde o φ aqui é o ângulo entre FG, entre a força gravitacional e o deslocamento. Tá certo? Aqui eu peguei e substituí WG, então esse cosseno aqui está relacionado com o ângulo entre a força FG e o deslocamento. Então, se a gente levantar o objeto, tá certo? Que é o caso aqui, ó, da figura 7.7a, o φ ele é igual a 180 graus, tá certo? Então, nesse caso aqui, o meu φ é igual a 180 graus, que é o ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento. E o trabalho realizado pela força aplicada, então, é igual a mais mgd. Então, aqui, a força aplicada é mais mgd. Isso significa que uma quantidade de energia é gasta para a gente levantar o objeto, naturalmente. Se o deslocamento é vertical para baixo, que é a figura 777b, que é essa aqui, o φ aqui é igual a 0 graus. E, consequentemente, o trabalho realizado pela força é igual a menos mgd, tá certo? O que significa que a gente pode retirar essa quantidade de energia nesse processo. Então, ao descer um objeto, a gente pode retirar uma quantidade de energia que é dado por mgd. Para levantar, a gente gasta uma energia, porque a gente está fazendo um deslocamento contra a força gravitacional, e gasta-se uma energia positiva dado por mgd. Isso se a energia cinética inicial for igual à final. Ao descer o objeto, a gente pode recuperar desse cara, tirar desse objeto, uma quantidade de energia que é dado por mgd. Vale frisar que, independente de como a gente aplica a força sobre o objeto, independente do módulo desta, se ele for dependente ou independente do tempo, o WA vai ser igual a menos WG sempre que a energia cinética inicial for igual à cinética final. Ou seja, a energia gasta para levantá-lo é mgd e a energia que você pode obter dele é mgd, né? No caso menos mgd, porque você pode pegar para você essa energia, independente se você levanta esse cara com uma dependência temporal, se a força não importa, tá certo? No final das contas, se a variação da energia cinética é igual a zero, o trabalho para levantar um objeto de uma certa altura d é mgd. A energia que você pode recuperar quando você desce esse objeto é mgd. Independente se você desce ele com velocidade constante, acelerado ou não. Porque a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final e inicial, é a mesma. Tá claro? Então, qual que é o trabalho gasto para levantar essa caneta lá do chão até colocar na mesa? Se eu levantar rápido, levantar devagar, se eu levantar fazendo... não importa. A energia gasta vai ser a distância entre a altura aqui da mesa até o solo, vezes a massa da caneta, vezes a gravidade. Ponto. Beleza? Essa é a energia que eu gasto.